Eu quero, nessa noite, pensar dentro também do tema da nossa campanha de vamos completar a obra, completar a missão. Eu quero, junto com os irmãos, ler um texto bíblico, lá de Neemias, capítulo 1, eu vou ler na NVI. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro. Amém, igreja? Amém, né? Então está todo mundo animado aí. Então vamos ler o texto de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Amanine, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e os que obedecem os seus mandamentos. Os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo que está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desde o teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes no teu grande poder e com o teu braço forte, Senhor. Que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz o que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Que a tua palavra venha impactar as nossas estruturas, que possamos sair daqui moídos pela tua palavra, pela ação do teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, a começar em mim. Amém. Deus quer usar você, meu irmão, para completar a missão. Você crê nisso? Não. Deus quer usar você. Deus poderia ter completado a sua missão? Sim. Certamente, sim. Mas Deus optou, pela sua grande sabedoria, em chamar os homens a participar. Deus não podia ter estalado os dedos assim e ter construído os muros? Podia. Podia ter restaurado o templo, podia ter feito tudo isso. Mas existe uma parceria que Deus quer fazer conosco, uma parceria nessa missão, nesse comissionamento que Ele direciona a mim e a sua vida a cumprir o seu propósito. Israel passava por um momento difícil.
70 anos no exílio na Babilônia, depois presos eles são exilados para a Babilônia, depois vem o Império Persa, e permite, depois de 70 anos, que eles pudessem voltar. Neemias era um copeiro do rei da Pérsia. E quando soube que Jerusalém estava em ruína, o que ele faz? O que ele faz? Ele chora. Ele chora, ele ora. Ele se compadece da dor dos seus irmãos. Pede ajuda a Deus. E essa resposta de Deus, ela veio de uma forma diferente. Deus usa o próprio rei da Pérsia para que eles pudessem ser bênçãos. Muitas vezes as respostas nossas não vão vir da onde a gente espera. Mas uma coisa pode ter certeza, a resposta sempre virá. Amém, não? Amém. Não vou usar aqui, falar o nome do rei, mas você deve saber aí, Artaxerxes. Eu acho que eu falei certo. Mas tá bom, é só esse momento da noite que eu falarei, aí eu vou falar rei da Pérsia, você sabe de quem eu estou falando. Ai, meu Deus do céu. Neemias é usado por Deus para motivar e organizar o povo à reconstrução do muro. Assim como Deus tinha um plano para realizar na vida de Neemias, hoje ele tem um plano para realizar na nossa vida. Os planos de Deus, ele sempre vai usar pessoas. Sempre. Deus usa pessoas. Deus não usa instituições, Deus não usa agências missionárias, Deus não usa coisas, Deus usa pessoas. Se hoje a Junta de Missões Mundiais é a segunda agência missionária no mundo, é porque existem pessoas que Deus tem usado e invadido o mundo com a pregação do Evangelho. Como Deus vai nos usar para completar a sua missão? A resposta está nesse texto. E nós temos algumas lições que nós aprendemos com o livro de Neemias. Como que Deus vai me usar para que eu possa completar a missão? Primeiro ponto, nós vamos aí para o verso 3, do capítulo 1, 3 e 4, verso 3 e 4. A primeira palavra é empatia. Como que Deus vai me usar? Como que eu serei usado por Deus? Deus começou a tratar o coração de Neemias. Ele podia ter ouvido a conversa, a notícia ruim, porque notícia ruim a gente recebe todo dia. E parece que nosso coração já está tão alheio a tudo, tão frio, que é normal a gente ouvir sobre tragédia, é normal ouvir sobre bala perdida, é normal saber que existe cracolândia no nosso país, é normal ouvir falar sobre corrupção, é normal, a gente já está assim, é normal. Mas essa notícia ruim que veio ao coração de Neemias, trouxe ao coração desse homem empatia. E aí o verso 3 nos mostra isso. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, nessa província, ele diz, os muros foram derrubados, as portas destruídas pelo fogo. E aí ele diz, quando eu ouvi, é interessante, não sei se você leu o livro de Neemias, mas é uma boa dica para que você leia. Ele sempre, é como se você lesse um livro de memórias. Eu vi, eu orei, eu chorei. Ele sempre fala, mostrando a experiência, as sensações e os sentimentos que ele teve em todo esse processo de reconstrução do muro. E aí ele vai dizer, eu ouvi essas coisas, sentei-me e o quê? Chorei. Deus se importa com pessoas. O Deus que nós servimos é um Deus que se importa com pessoas.
O Deus que nós servimos é um Deus que se importa com você. É um Deus que conhece a sua dor. É um Deus que conhece a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas limitações. Deus é um Deus que se importa com gente. Deus é um Deus que tem uma agenda, que não é uma agenda como a nossa, mas é uma agenda eterna. Que não está preocupado com o sistema de governo X, Y, com questões econômicas. Deus está preocupado com pessoas que estão indo para o inferno todos os dias. E isso incomoda o coração de Deus. E isso deveria também incomodar o nosso coração. Para que eu e você possamos completar essa obra, nós precisamos ter essa empatia divina. Essa preocupação de que existem pessoas morrendo sem conhecer Jesus. E é por isso que lá em Isaías capítulo 40, o verso 8, Isaías 48 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra, essa agenda de coisas eternas, ela não passa, ela permanece para sempre. Eclesiastes 3:11 diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, estes não conseguem compreender inteiramente o que Deus fez. Isso somos nós. Por que a humanidade geme? Por que a humanidade ela sofre, tem dores na alma, dificuldades de sobreviver em meio a tanta dor e a sofrimento? Porque foi colocado no coração nosso a eternidade. De que a gente sabe que não é daqui, mas a gente não sabe que não é daqui. Sabe como que é esse sentimento? De inadequação, de que parece que tem uma coisa faltando. Aquele sentimento que está tudo bem, mas a gente também não está bem. Aí a gente angustia, a gente fica meio assim. É esse sentimento que é colocado em nosso coração, que é o próprio Deus que nos colocou, para que a gente entendesse que precisamos almejar coisas que não são daqui, mas coisas eternas. Que quando a gente começa a ter uma agenda própria, uma agenda sem empatia, das coisas da vida, da terrena, a gente perde o foco. E a gente perdeu a nossa missão. A prioridade de Neemias era cuidar dos seus irmãos. Mudou. Ele era copeiro, fazia bem, e agora ele vai para uma outra missão, ele larga tudo. Perceba que Deus não chama nenhum desocupado. Já reparou isso aí? Ele não chamou ninguém, o fulano. As narrativas de comissionamento bíblico, sempre alguém estava fazendo alguma coisa. Estava pescando, o outro coletando impostos, o outro trabalhando ali, acolá. Jesus chega, chama. Então esse negócio de dizer assim, olha, eu preciso ter uma agenda melhor para servir a Deus, isso é conversa. Deus sempre chama gente ocupada. É o copeiro, são os pescadores, é o coletor de impostos, é o menino trabalhando como pastor de ovelhas. Deus chama a gente assim. Não é falar assim, olha, eu vou primeiro organizar minha vida para depois servir a Deus. Não. Eu entendo que a minha empatia, o meu envolvimento com essa agenda divina, ela está dentro de algo maior. E que eu posso ser copeiro, eu posso ser coletor de impostos, eu posso ser pescador, mas eu vou me envolver nessa missão. E que talvez Deus vai usar você aí no seu trabalho. Ou talvez Deus vai te tirar aqui de Volta Redonda, vai te levar lá para o Afeganistão. Amém, igreja? Eu ouvi uma misericórdia aqui saindo desse lado, irmão. Foi você, Samuel? Eu uma vez fui na Cristolândia, em São Paulo. Uma vez não, várias vezes eu fui. Mas uma dessas eu destaquei, eu fui levar uma jovem do Guarujá.
E a moça chegou lá e disse que não queria ir. E aí estava acusando a mãe e a mim de que estava levando ela à força. Aí começou a chutar a cadeira. Em outras palavras, o capiroto se manifestou lá na hora. Aí veio a psicóloga da Cristolândia, esqueci o nome dela, se ela estiver me ouvindo, me perdoe, minha irmã. E aí eu fiquei conversando, aquela calma, deixa disso e tal, e aí foi levar a moça lá para o serviço social, aí depois outro foi conversar, o pastor, e eu fiquei conversando com essa psicóloga voluntária da Cristolândia. E perguntei, em outras palavras, eu quis dizer para ela, minha filha, o que você está fazendo aqui? Formada na Universidade Federal, lá de Pernambuco, psicóloga, doutora em não sei o quê. O pai tinha dado no dia da formatura, isso ela contando, no dia da formatura deu uma chave dentro de uma caixinha para ela. Um consultório fechado, lá em Recife, para que ela pudesse exercer a função dela. E ela disse, papai, Deus tem outros planos para mim. Ela largou tudo para cuidar de gente mal cheirosa. Craqueiro, bêbado e morador de rua. Enquanto ela me contava isso, uma moça tinha acabado de vomitar nos pés da gente ali. Ela pegou o paninho e limpou. E é aquela hora que a gente olha as cenas e que a gente fica desse tamanho assim. Essa moça, ela entendeu que Deus a levou para uma universidade privilegiada de poder estar vivendo como uma doutora em Recife. Ela preferiu ser doutora de Jesus de Nazaré. Isso é empatia. Tudo que ela aprendeu, tudo que ela estudou, ela não podia viver para aquela realidade dentro de um consultório, num divã. Ela ia limpar vômito, lavar, dar banho, banhar a mulher moradora de rua, ela ia cuidar e abraçar essa gente. É para isso que Deus a chamou. Se isso não for empatia, eu não sei definir empatia nessa hora. A mesma empatia que tem Neemias. De não entender que Deus o chamou apenas para cuidar das questões do rei, mas Deus tinha algo muito maior para a vida dele. O segundo ponto que a gente aprende com Neemias é o verso 4. Quando ouvi essas coisas, orei. Oração. Às vezes a gente quer que Deus faça grandes coisas na vida da gente. Todos nós queremos. A pergunta é, você tem orado por isso? Às vezes você olha para a sua realidade, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para o seu trabalho. E a gente reclama, fica esmorecido. Mas a gente tem orado por isso. Será que a gente tem colocado diante de Deus os nossos filhos, a nossa família, para que Deus mude a realidade, para que Deus mude a situação em que eu estou vivendo? Mas é fácil porque é mais fácil reclamar do que orar. É mais fácil. E a gente percebe que Neemias é impulsionado a orar. Deus usa pessoas que oram. Deus usa pessoas que estão dispostas a buscar poder do alto através da oração. Neemias ouve, sente, e a sua reação não é lamentar apenas. Ele ora. Mas a gente tem um conceito errado da vida, de que a gente acredita em Deus, a gente tem uma boa teologia, a gente tem uma boa liturgia, a gente tem uma boa diaconia cristã, a gente tem tudo, mas a gente esquece que nós servimos a um Deus muito poderoso. E a gente ainda fica numa visão local, pequena, olhando para o próprio umbigo e reclamando da vida, sem colocar as causas nos lugares certos. Que é na causa aos pés, colocar as nossas causas aos pés do Criador de todas as coisas. Você já leu o texto de Jonas? É engraçado, Jonas.
É cômico aquele livro. E um dos momentos mais engraçados de Jonas é quando perguntam para ele, que Deus que você serve? Ele está lá dormindo, no barco afundando, ele diz, ele ironicamente diz assim, eu sou servo do Deus criador de todas as coisas. Olha só, o mundo desabando e ele lá. Ele sabe que o Deus que ele servia, mas ele prefere o caminho da desobediência. E às vezes a gente é meio que um Jonas, e esquece do exemplo que Neemias nos deu, de buscar ao Senhor em oração. Neemias, o verso 11, no capítulo 1, diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje que o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E aí aí diz, nessa época eu era o copeiro do rei. É uma dinâmica textual aqui. Ele ora ao Senhor, Criador de todas as coisas, mas ele sabe o lugar onde ele está. Eu era o copeiro. Mas isso aí não era para os príncipes de Israel, não era talvez para um guerreiro orar. Não, ele diz, eu sou o copeiro, mas eu me importei. Aí talvez você está dizendo, pastor, o que eu tenho a ver com a salvação de gente lá na China? Eu sou uma professora, eu sou um médico, eu sou um arquiteto, um engenheiro, um operário. O que eu tenho a ver? Você tem tudo a ver, porque você foi chamado por Deus para completar uma missão. E essa missão não é exclusivamente para os missionários e as agências missionárias. É para nós. O terceiro ponto é a obediência. E aí a gente pula para o capítulo 2. Você quer fazer a obra de Deus? Sim ou não? Sim, né? Todo mundo quer. Agora, para fazer a obra de Deus, a gente precisa ser obediente. Sem obediência, não tem como fazer a obra de Deus. Mas aonde, pastor, você vê obediência aí? Olha aí o capítulo 2, o verso 4 e 5. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Senhor dos céus e respondi ao rei. Percebeu aí o trocadilho da história? Ele é obediente. Ele é obediente ao rei, ao seu chefe direto, mas ele sabe que existe um outro patamar, que é Deus. Ele, antes de falar qualquer coisa, ele consulta quem? O Senhor. Isso é obediência. É entender que eu sirvo ao Senhor, mas eu tenho que seguir com obediência. Quando perguntam para Jesus, é lícito, Senhor? Em outras palavras, é justo? A gente judeu dá tributos a César, aí o Senhor põe a esfinge na mão e diz assim, que cara que está aqui? Essa é a versão nordestina do texto. Que cara que está aqui nessa moeda? Ele diz, de César. Aí ele fala, agora você burla o imposto de renda. É isso que ele diz? Não. Agora dá um jeitinho aí. Não. Ele diz, dá a César o que é e dá a Deus. Seja obediente. E para cumprir a missão, o Neemias foi obediente. Ele se rende ao rei da terra, mas ele sabe que é o rei dos céus, de todas as coisas, que vai trazer a resposta. Ele sabe a fonte, de onde vem, mas ele usa de obediência. Ele diz, podia bater no peito e dizer, não, aqui Deus está me mandando. Mas ele consulta o Senhor. Neemias era um homem obediente, ele foi comissionado com a sua vida e tudo estava em ordem. Não tinha nenhuma desordem. Não estava com a vida bagunçada. Ele cumpria o seu dever. Ele era um bom funcionário. Ele obedecia o seu chefe.
E aí está uma coisa que nós crentes precisamos aprender. Que acha que Deus vai nos chamar para alguma obra tendo a vida bagunçada, em desordem, em desobediência. Isso não é aqui, é lá em São Paulo, tá? Mas lá no litoral paulista, alguns empresários da igreja lá não contratavam mais crentes. Porque viam a dificuldade desses ditos crentes de respeitar o seu chefe, o seu patrão. Tem coisa errada aí, não tem não? Tem coisa errada aí. Então, quando você olha para Neemias, você vai vendo uma vida ordenada. De respeito, de obediência. E aquilo que o rei manda ele fazer, ele vai e faz. Mas ele sabe que existe uma autoridade maior. Que não está no rei. Está em quem? Em Deus. Por isso que Maria, a mãe do Senhor, sendo comissionada a ser a mãe do Salvador, e ela paga um preço. Talvez a gente não tenha noção do preço que Maria pagou de aceitar ser a mãe do Salvador. De ser escolhida a mãe do Salvador. Porque uma mulher grávida, sem ser casada naquele momento, ela poderia ser apedrejada em praça pública. Ela perdia os direitos da proteção da família. Ou ela seria apedrejada, seria banida da sua família, perderia o seu esposo, acabou a vida para ela. E quando ela diz, lá em Lucas capítulo 1, verso 38, respondeu Maria, sou serva, é Lucas capítulo 1, 38. Vamos ler juntos? Respondeu quem? Maria, sou... Pronto. Eu sou serva, ela está dizendo. E aconteça comigo tudo que você falou, eu vou obedecer. Eu quero obedecer. É isso que ela quis dizer. Para completarmos essa obra, nós precisamos ter no nosso coração obediência. Quarto ponto, o verso Neemias capítulo 2, 12. Neemias capítulo 2, verso 12, que é paixão. Saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Eu não levei nada. Eu só levei aquela chama que Deus colocou no meu coração. Porque, irmãos, eu entendo que ideias, as pessoas tiram da nossa cabeça, com argumentações. Mas quando a coisa está aqui dentro, quando é colocado no coração, é impossível viver fora daquela paixão que é colocada em nosso coração. Aquele amor sacrificial. Aquele amor que se dispõe a servir. É esse amor que Neemias estava se propondo a fazer. O projeto de Neemias tinha uma origem, era Deus. A localização de tudo isso era ali dentro do seu coração. A sua realização era restaurar Jerusalém. Mas quem era o Neemias para fazer tudo isso? Um copeiro. Um lavador de pratos. Talvez aqueles caras que provavam o alimento do rei antes dele comer.
tinha isso naquela época. O que ele sabia sobre construção? Por que Deus não chamou um arquiteto? Por que Deus não chamou alguém mais culto? Vai chamar um copeiro? Porque Deus é um Deus que comissiona pessoas improváveis, como eu e você. Deus chama pessoas assim, como eu e você, para fazer a sua obra. O que um copeiro tinha a ver com construção de muro? Nada, mas Deus coloca a chama no coração do Neemias. Por isso que lá em Provérbios capítulo 23, Provérbios 23, verso 26. Meu filho, dai-me o quê? O seu coração. Mantenha os seus olhos em meus... Ah, está diferente aqui, desculpa. Então vamos ler juntos? Filho meu... meus caminhos. É lá no coração que se brota esse prazer em servir e obedecer a palavra do Senhor. Agora, o último ponto tem a ver com disposição. Lá em Neemias capítulo 2, verso 17. Então, eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Alguém tem que se levantar e dizer, vamos acabar com isso. Vamos ter disposição de querer mudar. E talvez, meu irmão, minha irmã, você está vendo a sua família numa situação como o muro de Jerusalém, está tudo destruído. E alguém precisa se levantar para que tenha disposição para começar a reconstrução. Talvez o seu ministério está destruído. E Deus está te chamando, colocando paixão no seu coração para que você realize a obra. Você precisa ter a disposição de dizer, eu quero organizar as coisas, eu quero obedecer, eu quero fazer alguma coisa. Não dá para ficar do jeito que está. A gente não pode passar uma vida cristã a vida inteira, 2, 3, 4, 5 anos, entrando, saindo, vivendo do mesmo jeito. Vendo as coisas, vendo a situação e só reclamando. Precisa ter a disposição de dizer, eu quero pagar o preço para mudar essa realidade. O crente é um agente de transformação, irmãos. Para mudar a realidade. Mas isso requer trabalho. Percebe aqui que ninguém fez uma oração para os tijolinhos irem um em cima do outro. Tem que regaçar as mangas, pá, enxada e vamos lá, e é trabalho. É trabalho para construir uma família, é trabalho para construir um casamento, é trabalho para construir uma vida profissional. Tudo requer trabalho. Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então não tem como fugir. O que não podemos é ficar sentado em cima das ruínas e vendo a vida passar. Precisamos ter disposição de querer mudar a história. Por isso que lá no capítulo 2, o verso 18, diz assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e como o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Foi necessário ter uma chama no coração para que as coisas pudessem acontecer. E Deus não trabalha no grande, Ele trabalha no pequeno. Começa com e isso vai incendiando por toda parte. Assim foi no avivamento com John Wesley, assim foi com Lutero, assim foi com Calvino, assim foi com os grandes homens de Deus, que foram um instrumento para incendiar o coração das massas. E talvez Deus está chamando você, comissionando você,
se disponha, se coloque à disposição e dizer, estamos prontos para esse grande projeto. Mas na caminhada, irmãos, nós vamos enfrentar oposição. Em todo esse movimento bonito, louvável, tem oposição. E aí no capítulo 2, verso 19, fala de um tal de Sambalate, Tobias e Gesem. Esses caras, quem nunca teve um Sambalate na vida? A gente sempre tem um Sambalate. E eu gosto de dizer que na igreja tem dois tipos de pessoas. Tem os parteiros e tem os coveiros. Eu vou primeiro pelo ruim, o coveiro. Que é você tá dizendo assim, poxa, eu tô com um projeto. Vê se você já não viveu isso aí. Eu tenho um projeto aqui, irmãos. Meu coração está incendiando para fazer um trabalho de evangelismo na praça. Amém, igreja? Eita! Os coveiros. Tem coveiro aqui nesse lugar. Vamos repreender. Evangelismo na praça, folheto na mão. Amém, igreja? Ah, que susto. Tudo parteiro agora. Mas o coveiro vai dizer, folheto? O coveiro vai dizer, entregar e incomodar as pessoas na rua? Não, o sol é muito quente no Rio. Aí ele vai falar do sol que é quente, vai falar que não pode, vai falar que é isso, que é aquilo. É o coveiro, ele vai, enquanto você vai falando, ele vai abrindo a cova, sabe assim, ó, para te enterrar junto com a ideia dele, ele vai cavando o buraco. Esse é o coveiro. Aí tem um outro, que quando você fala assim, vamos fazer vamos. Inclusive eu tenho em casa um protetor solar que eu posso emprestar para a galera. Olha, tem uns bonés aí e tal, vamos usar aquela camisa, Jesus transforma. Aí ele começa a dar ideia, vamos fazer um folheto, teve um folheto que a gente usou, eu tenho um texto bonito. Esse é o parteiro. É aquele que sempre está disposto a fazer a coisa nascer, a fazer a coisa da vida, a pôr vida num projeto. Agora tem um coveiro. E também agora é a questão, o que você quer ser, irmão? Na IB Conforto. Você quer ser o coveiro ou você quer ser o parteiro? Porque o Sambalate, ele se levanta para tirar do coração do Neemias a disposição. Sabe aquela pessoa que tem raios e trovões na cabeça? Onde ela está, sempre está coisa ruim. É aquela pessoa negativa, que sempre fala para baixo, que põe a coisa para baixo, nunca vai dar certo. Não, e não vai. Aquela ideia pequena, rasa. Esse era o Sambalate. E quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós precisamos entender que vamos enfrentar muitos Sambalates. Mas a gente percebe que a Bíblia nos fala que um projeto que estava parado há 100 anos, pela disposição de homens, isso foi feito. Olha aí o que está no capítulo 6, o verso 15 e 16, para a gente encerrar. O muro ficou pronto em 52 dias. Um projeto que quase 100 anos parado. E em 52 dias o muro ficou pronto. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram aterrorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Toda obra que eu e você nos colocamos a realizar, e que ela é uma ação de Deus, a ação de Deus sempre é notória.
Percebe que aqui não é louvado o Neemias. Nem o nome é citado. As nações tremem pela ação de Deus. É Deus quem fez isso acontecer. E talvez, meu irmão, minha irmã, você olha a situação da sua vida, da sua família, do seu ministério, está tudo em ruína e você está ali numa situação difícil. E eu quero convidar você a dizer, assim como Neemias, se colocar à disposição do Senhor. E depois você vai ver o resultado da grande obra que o Senhor pode realizar na sua vida, na sua família, na sua profissão, no seu ministério. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Eu quero, nessa noite, convidar você. E antes de orar, eu quero que você continue de cabeça baixa. E quero chamar você. Por aquilo que você ouviu na palavra, pela experiência de Neemias, eu quero convidar você a fazer como Neemias. A se colocar à disposição dessa tão grandiosa obra. Que você busque a paixão do céu, a obediência, a se dispor a servir, a enfrentar os desafios. Mas também se você está nessa pegada aí, que tem um desafio grande e que está difícil, eu quero também orar por você. Quero orar por aqueles que querem dizer sim, eu quero realizar a obra do Senhor. Eu quero a restauração dos muros, eu quero a restauração do meu ministério, da minha vida, da minha família. Sim, eu preciso, Senhor. Eu convido você a ficar em pé no lugar onde você está, que eu quero orar por você. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe aí em cima também. Deus abençoe. Glória a Deus. Pai, estamos diante da Tua presença. Pedindo ao Senhor que nos ajude a completar essa tão grandiosa obra. Existem desafios que eu e meus irmãos e irmãs enfrentamos. E assim como o Senhor foi com Neemias, que o Senhor seja conosco, ó Pai. Dá disposição ao nosso coração, dá paixão, obediência. E nos ajude a enfrentar os grandes desafios. Só o Senhor sabe o que cada coração aqui enfrenta. E eu te peço em nome de Jesus, venha com teu poder e graça, agindo poderosamente em cada vida aqui, dando intrepidez, discernimento, sabedoria, para enfrentar os grandes desafios da vida. Para que possamos, ó Deus, impactar a realidade, porque somos agentes de transformação. Que as ruínas que ainda temos que mudar, que possamos reconstruir, que a nossa vida seja reconstruída no Senhor, nosso ministério, nossa família, nosso trabalho, que o Senhor vá diante de nós, cuidando de todas as coisas. Também quero pedir e interceder pela senhora Maria José, que está lá nos Estados Unidos, que sofre de uma doença terrível, que o Senhor venha com cura em nome de Jesus, restaurando a saúde, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha visitar em nome de Jesus, aqueles que sofrem por problemas familiares, que o Senhor venha restaurar a sua sorte, restaurar a sua família, com toda a sorte de bênçãos espirituais, que o Senhor venha agir aonde o homem não pode, mas aonde é o nosso papel, revigora as nossas forças, para que possamos agir.
dar-nos a unção vinda do teu Santo Espírito para realizar essa tão grandiosa obra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.